Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com os nossos queridos irmãos nessa terça-feira. Hoje nós faremos nossa devocional para que você possa usar na sua casa. Lembrando que nós temos mantido o mesmo estilo, uma devocional curta para você usufruir com a sua família e dedicar esse tempo de oração. Nós não estamos juntos nos lares, não estamos juntos nas nossas reuniões de oração, mas você pode na sua casa dedicar um pouco desse tempo para a oração. Nós temos os grupos da igreja que você pode fazer seus pedidos, os comentários do chat, que você tem tanto do YouTube como do Facebook, também pode ser usado como ferramenta para pedidos de oração. Pedidos mais específicos que você queira fazer, pode entrar em contato comigo, com os presbíteros, que nós teremos maior alegria de não só orar, mas também acompanhar todo esse processo de oração e de resposta do Senhor ao pedido que foi feito. Hoje nós contamos também com a cirurgia da nossa irmã Idália, ela possivelmente agora já está num período de recuperação, porque a cirurgia foi feita agora à tarde, por volta das 3 horas, então agora ela já possivelmente está ali naquele período pós-operatório. E a nossa oração é que ela esteja bem, passando bem, e um pós-operatório agora que seja um pós-operatório tranquilo, pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos, para começarmos nossa devocional. Depois eu quero colocar para os irmãos aí uma música para nós ouvirmos, nos preparando para a mensagem, para a devocional, e na sequência também mais uma música para depois a gente poder ter aquele momento em família também para a oração. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela provisão de mais esse dia, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado ao Senhor Deus por podermos celebrar o Teu santo nome. Obrigado ao Pai pelas ferramentas que o Senhor disponibilizou à raça humana por meio da criatividade e inteligência dos homens. E hoje nós podemos, mesmo afastados, poder ouvir, ó Pai, a voz do Senhor, a Sua palavra. E a nossa oração é que o Senhor continue falando ao nosso coração para podermos fazer a Sua vontade. Nos ajude a fazer o seu querer. Nos ajude a reconhecer, ó Pai, as objeções, os empecilhos que têm feito com que a nossa vida espiritual algumas vezes venha a esfriar, venha a perder força, venha a perder ânimo. Nesse período, ó Pai, de isolamento, rogo pelos irmãos que talvez estejam sentindo um pouco mais do que outros esse período. Talvez alguns com mais facilidade de distanciamento, ó Pai, busca com Teu cajado e traga, Senhor Deus, de volta ao rebanho do Senhor, ao aprisco do Senhor, para servir ao Senhor com toda alegria. Nós assim rogamos, ó Pai, que abençoe essa devocional dessa terça-feira, que sirva para as famílias, que sirva, ó Senhor Deus, para as nossas orações. Assim, ó Pai, nós rogamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Amém e amém. Vamos ouvir essa música, meus queridos, que o Senhor tão bondosamente nos abençoe nessa noite. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim, nem Deus o salvará.
Amém. Amém. Após ouvirmos essa música, nós vamos para a nossa meditação nessa noite. Meus queridos, a nossa meditação nessa noite vai tratar sobre objeções que acontecem na nossa vida cristã. Algumas delas são bem parecidas até mesmo com a vida cristã, mas na verdade nos impedem de estar com Cristo Jesus, com o nosso Deus. E eu vou explicar melhor, passando para os irmãos duas informações iniciais. A primeira informação inicial é que nós vamos tratar de um período no livro do Êxodo em que começam as 10 pragas. Nós ainda não vamos tratar das pragas, nós temos falado do livro do Êxodo aqui nas nossas devocionais, e é um período que compreende toda aquela execução das pragas. Eu vou ler um resumo para os irmãos. E na tradição judaica, há uma menção de que os nomes dos magos lá no Egito que resistiram a Moisés é Janes e Jambres. Então vamos ler inicialmente 2 textos para entendermos todo o contexto também das pragas. Primeiro texto, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui Paulo está falando dos últimos dias. Está falando que quando se aproximar a vinda do Senhor, são os últimos dias, os tempos serão mais difíceis. E ele começa a descrever como que esse tempo se dará. Ele fala assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a daqueles. Meus irmãos, nós temos aqui um relato do apóstolo Paulo, falando como que será nos últimos dias. E o importante para nós hoje nessa noite não é analisar cada item do que Paulo fala a Timóteo aqui nesse texto. É a expressão do versículo 8, onde ele cita assim que, por modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Percebam que Paulo, ele usa da tradição judaica que atribui a esses 2 magos as mesmas obras que aconteceram lá no Egito. E o resumo você pode acompanhar depois no Salmo 105, versículo 26 até o 36. Aqui nós temos um resumo do que aconteceu lá no Egito. Os irmãos se lembram, né? Que Deus enviou Moisés, versículo 26, seu servo e Arão a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes água em sangue, e assim fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos do rei.
Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuvas deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e as figueirais, e lhes quebrou as árvores e os seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. E aí, o último, também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Isso é só para os irmãos se lembrarem do que aconteceu no período em que Moisés foi libertar o povo de Israel, ou seja, houve algumas objeções, e Paulo, seguindo também esse mesmo pensamento, cita o nome desses dois magos que fizeram feitiços ou uma ilusão para que o povo pudesse acreditar que de fato eles também conseguiriam repetir os mesmos feitos do povo de Deus. O que eu quero passar para os irmãos nessa noite diante disso? É que é comum que nós enfrentemos obstáculos no nosso relacionamento com Deus. É comum que nós enfrentemos problemas familiares que podem diminuir nossa alegria na nossa vida com Deus. Às vezes alguma discussão, alguma briga, algum desentendimento entre os filhos com os pais com os filhos, ou o casal também pode ter esse tipo de desentendimento. Às vezes nós podemos ter problemas na nossa disposição, é um obstáculo às vezes, essa pandemia, por exemplo, é um obstáculo a servir ao Senhor nesse período. Nós podemos achar meios de servir ao Senhor socialmente, em algumas circunstâncias, ajudando pessoas mais necessitadas, orando por elas, mas aquele serviço que nós costumamos a fazer na igreja, de poder ensinar os que são mais novos, cuidar das crianças, ajudar os adolescentes, esse período agora, ele está um pouco mudado, nós estamos tentando nos adaptar a toda essa situação, e isso pode causar uma indisposição para servir ao Senhor. Por exemplo, pastor, esse negócio de gravar, esse negócio de cantar para a câmera, esse negócio de falar agora para as pessoas que não estão presentes, mas estão virtualmente ouvindo, eu não quero esse negócio não. Então isso se torna também um obstáculo para poder servir ao Senhor e fazer a obra do nosso Deus. Trabalho exagerado pode ser também um obstáculo para que nós possamos servir ao Senhor. Pessoas que dedicam tempo demais ao trabalho, só trabalham e não têm tempo para poder dedicar-se ao Senhor. É um problema sério também. Às vezes também, em situações normais, até o próprio lazer, ele pode afastar pessoas de servir ao Senhor. Ou seja, o lazer é importante, é bom que você o tenha. O problema é que quando todo final de semana, todo dia do Senhor, que você deveria estar na casa do Senhor, você dedica ao seu lazer, o seu lazer acabou se tornando também um obstáculo para que você possa crescer, desenvolver na comunhão com o nosso Deus. Ou seja, tudo que impede o nosso crescimento espiritual é um obstáculo, como aconteceu aqui com relação a Moisés. Moisés estava enfrentando vários obstáculos para cumprir a ordem do Senhor, libertar o povo de Israel que estava cativo, escravizado no Egito, e ele, além de ter já começado a enfrentar a oposição dos seus próprios irmãos, como já vimos num vídeo anterior, numa mensagem anterior, em que eles foram até o faraó pedir para aliviar a carga, e o faraó falou que não, e quando eles saíram, encontraram com Moisés e Arão, e eles ficaram bravos com Moisés e Arão, aqui também agora ele já começa a enfrentar resistência do próprio faraó, que a gente vai ver depois 4 objeções que o faraó coloca, e aqui ele está enfrentando as objeções dos imitadores de sinais que, resistindo a Moisés, impediam que o povo já fosse liberto para poder adorar ao Senhor. É lógico que tudo tem um propósito, Deus permite tudo isso, Deus permite essa objeção, mas a questão é que ela existe, a gente tem que ficar atento a observar quais são os obstáculos. Talvez algumas coisas que nós estamos fazendo errado sejam um obstáculo, talvez a falta de compromisso com a igreja, de ver os vídeos, de acompanhar,
de estar ativo e ao vivo nas transmissões que são passadas, é um obstáculo para o seu crescimento, para o seu conhecimento, para a sua devocional com o Senhor. Ou seja, isso contrapõe com a fidelidade que nós devemos ter para com o nosso Deus. Obstáculos estão por aí, eles estão para nos impedir. E como que nós podemos lidar com essa situação? Então aqui nós temos Janes e Jambres, que é um exemplo de obstáculo, um exemplo de pessoas que, ao invés de ajudarem, estavam atrapalhando. Qual que é o contexto? Moisés chega para Faraó e fala assim, deixa o povo ir adorar a Deus. E, obviamente, que Faraó não cede de imediato. Ele faz algumas objeções, que a gente vai ver depois, mas é interessante que quando eles tentam ir adorar a Deus, há resistência. E nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que toda vez que nos preparamos para adorar a Deus, nem que seja nesse período virtual, tem resistência. O diabo, ele manda empecilho. É alguém que liga naquele horário impróprio, é visita que chega, porque agora você está na sua casa, você não tem como sair. E também não é para receber visita, né? Porque estamos em período de isolamento. Mas vai que acontece, né? E a ideia é que nós, às vezes, estamos tão cheios de obstáculos que nem percebemos que nós não estamos prestando adoração a Deus como deveríamos prestar. Ou seja, são tempos difíceis para Moisés. Obstáculos, objeção. Paulo também coloca que nos últimos dias também haveria dias difíceis. Meus irmãos, nós estamos vendo sinais de que nós estamos caminhando para últimos dias. São sinais, ainda não são os últimos dias, mas são sinais. Né? Tudo aquilo que Paulo coloca em Timóteo, não é o nosso foco do estudo hoje, da nossa devocional, mas muito daquilo já acontece há milhares e milhares de anos, só que as coisas estão se intensificando. As coisas estão ficando mais fortes, ou seja, a resistência está ficando mais visível, principalmente nesse período de pandemia. Pessoas que ainda resistem em manter os seus pecados, em manter o seu estilo de vida longe de Deus, em manter o seu estilo longe da observância da palavra do Senhor. Ainda, infelizmente, se mantém dessa forma. Então, Janes e Jambres, eles imitaram, inclusive, o que Moisés fez. Naquilo que foi possível, tudo que Moisés fazia, eles também imitavam, pelo menos por 3 ocasiões. No entanto, a intenção de fazer aquela imitação era para que eles permanecessem no Egito. A intenção de Janes e Jambres, como encantadores, é que, apesar de alcançar os mesmos objetivos, a intenção deles é que o povo não saísse para adorar ao Deus verdadeiro. Ou seja, hoje nós temos muitas coisas, inclusive na internet, que são parecidas com as coisas de Deus, mas não têm o poder de Deus. Tem muita gente aí decretando, profetizando, vendendo cura, mas que não é, de fato, o poder de Deus. Ou seja, tem até aparência de piedade, até parece ser de Deus, mas no fundo não são, porque negam, sobretudo, o poder que vem do Senhor nessa circunstância. Janes e Jambres traz essa ideia, meus queridos irmãos, de objeção, de aparência, até parece ser de fato. O interessante é que eles fizeram algumas imitações que, na verdade, foram imitações que trouxeram mais opressão ao povo, porque eles imitaram algumas pragas e as pragas já eram ruins, e eles trouxeram mais pragas ainda ao povo. Imitação faz isso, ao invés de trazer bênção ou solução para o problema, ele traz perturbação para a nossa alma, complicação para a nossa vida. Ou seja, mesmo que eles fizessem coisas parecidas, a intenção, na verdade, era que eles fossem objetos de contradição, ou seja, objeção mesmo. Eles não queriam que o povo fosse para
o deserto adorar ao Senhor, o único Criador de todas as coisas. Assim acontece hoje. Alguns seguem pregadores virtuais, seguem alguns que dizem que estão falando de Deus, mas na verdade não estão falando de Deus de verdade. Apesar que a sua linguagem, até as suas opiniões parecem ser de fato de cristãos verdadeiros, têm aparência de piedade, mas eles não têm de fato a ação do Espírito Santo em suas vidas. E é isso que a Bíblia fala. Esse caráter de resistência nos últimos dias. Hoje nós temos pessoas que são extremamente resistentes à palavra de Deus, extremamente resistentes às ordenanças, extremamente resistentes às orientações bíblicas, meus irmãos. Nós passamos orientação bíblica, nós falamos o que o Senhor diz que devemos fazer e as pessoas resistem, não querem fazer. Por quê? A imitação de Janes e Jambres, eles acabam lançando coisas parecidas, mas que na verdade são objeções à coisa de Deus. É aquele velho ditado bem antigo, né? Parece, mas não é. É uma propaganda que tinha antigamente. Essa é a ideia. Hoje tem muitas pessoas que parecem ser cristãs, parecem ser devotas ao Senhor de todo o coração, mas elas estão, na verdade, reproduzindo falsidade de piedade e não uma piedade verdadeira de devoção ao nosso Deus. Por isso que Paulo, ele retrata Janes e Jambres sobre essa questão de resistência. Ele fala assim que, assim como eles resistiram a Moisés, aos sinais de Deus, assim também hoje os homens resistem a Deus. Os homens que são egoístas resistem a Deus. Os homens e mulheres, né, qualquer grupo, né, aí eu falo na questão geral, são avarentos, eles resistem a Deus. São arrogantes, eles resistem a Deus. São blasfemadores, eles resistem a Deus. Desobedecem aos pais, ainda resistem a Deus. São ingratos e resistem. São irreverentes e resistem a Deus. O que Paulo está mostrando é que, assim como Janes e Jambres no passado resistiram a Deus por meio de Moisés, hoje os homens estão resistindo à pregação, ao Espírito Santo, à palavra, a pregadores sérios da palavra de Deus. Quando as pessoas ouvem, mas não querem aceitar, não entendem, elas estão resistindo e colocando obstáculos, de fato, àquilo que vem do Senhor. Ou seja, havia um poder envolvido, havia uma forma de piedade envolvida, mas na verdade eles só queriam desviar, distrair as pessoas de quem é o verdadeiro Deus. Elas colocavam a aparência do poder, mas o poder não era de Deus. O poder era um poder enganador. E quem é que está por trás de tudo isso? O próprio Satanás. O próprio diabo se encarrega de enganar aqueles que são os enganadores. O próprio diabo se encarrega de enganar alguém para que ele engane outras pessoas. E nesse sentido, esses enganadores, via de regra, geralmente, são muito, muito carismáticos. Aliás, eu sempre fico com o pé atrás com pessoas muito carismáticas, assim, líderes muito carismáticos, né? Porque o carismático, ele tem os seus aspectos positivos, mas você nunca sabe o que ele está pensando de verdade. Porque às vezes o carisma dele é tão grande para ele próprio, que ele quer uma autoadoração e não uma adoração a alguém ou a alguma coisa, no caso, o nosso Deus. E aí então os magos imitaram Janes e Jambres, colocaram um obstáculo, porque o que eles queriam de fato era enfraquecer o testemunho de Moisés e de Arão naquela ocasião. O que eu quero mostrar para os irmãos é que hoje tem muitos que estão debaixo de uma profissão de fé falsa, fria, sem poder e sem influência, que ao invés de serem bênção, acabam sendo obstáculo para a fé, para a vida, para a devoção, para a piedade. Nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender. Nós precisamos voltar a Deus.
Se há algum obstáculo que tem impedido a nossa comunhão com o Senhor, que nós possamos reconhecer esses obstáculos. Janes e Jambres eram um obstáculo, apesar de terem aparência muito parecida com o que Deus fazia naquela ocasião. Aliás, se você quiser conferir, depois você abre lá em Êxodo capítulo 7, versículo 12, que é quando eles fazem uma imitação. Depois Êxodo capítulo 7, versículo 22, e depois Êxodo capítulo 8, versículo 7. Ou seja, depois que eles perceberam que aquilo não era feito só por Moisés, eles mesmos reconheceram lá no capítulo 8, isso é dedo de Deus. O Cristo, nosso Senhor, sempre vai estar rodeado de Janes e Jambres. Sempre teremos na igreja oposição, pessoas que querem desviar outros de adorar ao Senhor, de glorificá-lo, de exaltá-lo por toda a sua criação. Então nós precisamos, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor, levar ela a sério e não deixar com que alguns obstáculos nesse tempo de pandemia nos afaste do Senhor. Esse tempo de pandemia deve nos levar para perto do Senhor, nos levar com toda a sensatez, ir avante e evidente percurso para a nossa vida cristã. Nós não podemos nos desviar. A insensatez de Jambres e de Janes acabou os condenando no próprio Egito. E a questão é que nós não queremos ser condenados, nós queremos ser salvos pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos reconhecer o que nos tem sido obstáculo para a nossa vida cristã. Se é hoje a própria internet, se é a própria ociosidade, se é a própria situação de não ter nada para fazer, tudo isso pode ser obstáculo para a nossa vida com o Senhor. Que você reconheça qual é o seu obstáculo, que você o identifique e que você clame ao Senhor para que isso seja retirado da sua vida. Deus abençoe. Irmãos, vamos ouvir mais uma música antes desse período de oração. Depois nós retornaremos com os nossos pedidos, alguns que já foram feitos, mencionados, e nos conduzindo também em oração nesse momento. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu te importas com
Irmãos, vamos orar. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo restabelecimento da saúde do Sr. Walter, pai do André Bísio, pela Dona Idália, que hoje à tarde fez a cirurgia, né? E também continuar orando pela situação do nosso país, né, da qual estamos vivendo, pelos queridos que têm perdido seus entes queridos, orar pelo presbítero Rodrigo, que da semana passada para cá ele não estava bem de saúde, né? Orem por ele, né, para que Deus o restabeleça, para que Deus o fortaleça também nesse período, e que Deus continue cuidando aí dos nossos idosos, dos nossos irmãos que estão na linha de frente, trabalham em algum lugar, ou que fazem parte da área da saúde, né? Que Deus tenha compaixão e misericórdia dos nossos queridos. Vamos orar, meus irmãos? Lembrando que você pode colocar depois pedidos de oração no chat, e nós vamos passando aí também para os grupos de oração esses pedidos para que nós oremos uns pelos outros. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite abençoada, em que o teu povo se reúne, ó Pai, em torno da sua palavra, superando obstáculos, superando objeções, para juntos adorarmos e louvarmos o teu santo nome. Ó Deus amado, nós clamamos, ó Deus Todo-Poderoso, que esteja agindo com graça, misericórdia, ó Pai, na situação que estamos vivendo no mundo e também em nosso país. Ó Deus, oramos e intercedemos mais uma vez pelo governo, pela liderança política do nosso país, que o Senhor, ó Pai, dê prudência e sabedoria a todos aqueles que fazem parte dessa liderança. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que já com graça também esteja suprindo famílias que já estão, ó Pai, sentindo falta e tendo necessidade de alguma circunstância, e que não nos deixe faltar o pão nosso de cada dia, ó Pai querido. Pai querido, nós rogamos que esteja cuidando também da recuperação da nossa mãe Dália, que fez essa cirurgia agora à tarde, que ela possa ficar bem, estar bem, pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, também nosso querido Walter, abençoa a sua vida, abençoa, Senhor Deus, o restabelecimento pleno dele. Ainda, Senhor Deus, tem momentos de altos e baixos, mas nós entregamos tudo em suas mãos. Dê sabedoria à família, para que possam tomar sempre as melhores decisões nesse período tão difícil. Rogamos pelo nosso irmão presbítero Rodrigo, que o Senhor Pai possa abrandar e calmar aquele coração também, e restabelecer, ó Pai, a sua saúde física. Cuida, ó Pai, do teu servo. Abençoa, ó Pai querido, outros irmãos nossos que têm passado por lutas. Nem todas são de saúde, algumas são emocionais, de cunho espiritual, alguns estão tendo muitas objeções para estar na tua presença, muitas distrações. Tenha compaixão e misericórdia, ó Pai, para que não venhamos a nos desviar do seu caminho, ó Pai. Abençoa, ó Pai querido, também as famílias. Esse mês nós celebramos o mês das famílias, e nós, ó Pai, rogamos em nome de Jesus, cuida e fortalece, ó Senhor Deus, o coração das famílias. Relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, a relação marido e esposa, que o Senhor, ó Pai, possa fortalecer em Cristo Jesus essas relações. Traga a paz, ó Senhor Deus, sobre os nossos lares, traga a paz sobre a tua igreja, ó Pai querido. É o que nós rogamos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de terça, né, dessa devocional, que você possa usar também agora com a família e possa clamar ao Senhor de todo o coração. Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima semana, em nome de Jesus.
Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos